Olá, planilheiros! Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Planilheiros. Eu sou o Instrutor Rui e na videoaula de hoje nós vamos aí trabalhar com os números da Mega Sena. Então, a Mega Sena da virada está aí. Nós vamos trabalhar um pouquinho com o banco de dados da Mega Sena. É claro que também vamos fazer uma aplicação, vamos fazer um exemplo aqui nessa aula que pode ser utilizado para cestas de compras. Como assim, Rui? Para saber o que cada cliente aí compra e o que ele compra em conjunto. Então, por exemplo, eu levo um notebook e o que geralmente quando eu compro um notebook eu também acabo comprando. Por exemplo, quando eu compro um notebook, geralmente eu compro uma capa para o notebook. Enfim, vendas casadas, como é que elas se comportam. Então, a aula de hoje é sobre isso. Então, vamos lá. Se você ainda não baixou, esse conteúdo dessa aula aqui está disponível no nosso site. Você baixa gratuitamente, basta acessar www.planilheiros.com.br, vai na área de download de pastas de trabalho e procura pelo nome dessa videoaula, ok? Que é Painel de Mega Sena da Virada. Seleciona lá, baixa esse arquivo e acompanha com a gente. Bom, eu já deixei aqui esse arquivo pronto com vários passos, Então, por exemplo, já deixei aqui 3 gráficos já pré-editados para a gente. Já deixei uma tabela aqui também, que já está editada, ok? E já deixei os nossos segmentos de dados, os nossos slices. Aqui, na última versão do Power BI, ele tem essa nova funcionalidade de vir suspenso e não em lista. Então, por exemplo, em lista seria assim, suspenso, basta eu vir aqui, canto direito superior e clicar em suspenso, que ele fica como uma validação de dados lá no Excel. Para quem já fez validação vai lembrar. Então, clico aqui, eu posso selecionar qual filtro que eu quero e voltar. Ok? Bom, além desses 3 gráficos que vão acompanhar, as dezenas que mais saem na Mega Sena. O segundo aqui, os caracteres, o último caractere que mais sai, por exemplo, terminado em 9, terminado em 3. E para o ímpar, o que mais sai. Além disso, eu tenho uma tabela aqui, que eu vou usar uma técnica, que é uma técnica de cesta de compras, que é uma técnica utilizada para você saber qual produto é mais comprado junto de outro, ok? Para saber exatamente o seguinte, por exemplo, número 12, eu quero saber quais os números que mais saem junto com o número 12, ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui fazendo a nossa primeira medida. Botão direito em cima da F Jogos, nova medida. Nossa primeira medida vai ser ponto N jogos. Ele vai calcular exatamente a quantidade de jogos que já teve até hoje da Mega Sena. Então, Distinct Count da coluna concurso. Enter. Pronto, já tenho aqui a nossa N jogos. Botão direito em cima da F jogos. Vamos fazer a nossa segunda medida. Vai ser a nossa ponto N jogos fixa igual calculate. Expressão vai ser a nossa N jogos, ponto e vírgula, e aqui eu vou usar all para fixar de uma vez pela F jogos. Pronto. Agora nós vamos focar, vamos fazer aqui a nossa medida mais importante dessa aula. Botão direito, nova medida. Essa medida é que vai me dizer aí a quantidade de jogos que vem com esses números aí, juntos. Então, por exemplo, vamos fazer aqui, ponto jogos com ambos números. Vai ser igual a nossa calculate, shift enter. Dentro dessa calculate, o primeiro argumento é uma expressão. Qual é a expressão que eu vou usar? Distinct count, ok? Da nossa F jogos concurso. Pronto. Então, vamos comentar aqui essa medida, porque essa medida é muito grande. Para comentar, eu uso barra e vou colocar um comentário aqui, por exemplo, quantidade de jogos únicos. Vou dar aqui um ponto e vírgula antes desse barra e Shift Enter, continuo escrevendo normalmente a minha medida, ok?
Próxima função que eu vou usar, calculate table, ok? E ela tem aí também os seus dois argumentos. O primeiro argumento que eu vou usar dentro dela, eu vou fazer uma função aqui, ó, summarize, que ela faz resumo, ela vai resumir basicamente a minha F-Jogos, a minha coluna F-Jogos concurso. Pronto, então, ponto e vírgula, barra, barra, vamos escrever o que ela fez. Resumiu a F-Jogos concurso. Pronto. Shift Enter, vamos para a nossa próxima. A nossa próxima vai ser uma all da de números, né? Para eu excluir qualquer tipo de filtro que tenha. Então, ela retira os filtros na de número. Shift Enter, vou continuar e agora eu vou usar uma função muito importante, que é use relationship, né? O que ela faz? Ela ativa uma relação que não estava ativa. Eu já vou mostrar para você que relação que não estava ativa aqui no meu relacionamento, no meu modelo de dados. Então, a relação que não estava ativa é uma relação da N sorteados, da F-jogo N sorteados, ponto e vírgula, com a minha de números filtros, filtro números. Essa relação que não estava ativa. Fecha um parêntese, barra, barra, ativa relação. Pronto. Shift Enter, fecha um parêntese, Shift Enter, fecha outro parêntese, Enter. Agora eu vou mostrar para vocês o relacionamento aqui, ó. Relacionamento. Esse relacionamento, ó, filtro números com N sorteado, não estava ativo. Como é que eu fiz isso? Fiz o relacionamento normalmente, vou até excluí-lo aqui, ó. Vou refazer. Filtro números com N sorteado, ele vai ser criado ativo. Vou dar um duplo clique, vou colocar aqui, ó. Ativar este relacionamento, estava flegado, desfleguei. Dou um OK. Pronto. Agora, eu venho aqui, vocês podem verificar que, por exemplo, ó, se eu pegar aqui o número de jogos e colocar aqui, ó, por exemplo, nesse gráfico de par ou ímpar, pronto. Eu posso vir aqui e flegar, ó, só ímpar, tá vendo? 11, 13, 15. E ele não refletiu nesse aqui, porque o relacionamento não está ativo. Então eu posso tirar, que ele vai continuar a mesma coisa. Agora, vocês vão ver que nessa medida que a gente acabou de fazer, vou trazê-la para cá, se eu vier aqui e flegar 11, 13, 15, ele reflete diretamente aqui, tá vendo? Está refletindo aqui diretamente. Então, para esta medida, ele funciona perfeitamente porque eu ativei com a User Relationship, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. F-jogos, nova medida. Vamos fazer aqui percentual de jogos com ambos os números. Vai ser igual, divide, ok? Qual vai ser o meu numerador? Vai ser a medida que eu acabei de fazer, jogos com ambos os números, ponto e vírgula, e o meu aí denominador vai ser a minha N jogos, ok? Enter. Pronto. Agora, vou clicar na minha medida, modelagem, botar em percentual, vou trazê-lo aqui para a minha tabela, ok? Vamos aqui redimensionar essas colunas. Pronto. Como eu não tenho nada selecionado, está tudo 100%. Mas se eu vier aqui selecionar, por exemplo, o número 12, pronto. Eu já tenho aqui, ó, todos, né, os números aqui em percentual que mais saem com o número 12. E aí eu posso vir aqui e classificar, ó. Clico aqui nessa setinha, classifiquei, pronto. Aí, vejam só, tá aparecendo o número 12 aqui como 100%, né, porque é o próprio número. Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Para isso, a gente pode vir aqui e fazer uma medida. Uma nova medida, e o nome dela vai ser mesma, ponto, né, mesma seleção. Vai ser igual a um if, Shift Enter, vamos colocar aqui agora um reason value, ok?
Nesse Reason Invalid eu vou colocar de números. Pronto, fecho parêntese. 2i comerciais, Shift Enter, Reason Invalid. E vou colocar aqui a de números, filtro números. Isso, pronto. São os dois filtros possíveis que eu tenho. Ponto e vírgula. Se isso for verdadeiro, if, e aqui values, ok, de números, filtro números, for igual, Shift Enter, values, de números. Se este aqui for igual a este, então, ponto e vírgula, Shift Enter, True. Se não, é facultativo aqui colocar, né, o se não. Então vamos lá. O que essa mesma seleção está fazendo? Primeiro, ela está checando aqui, ó, se não são linhas de totais, ok? Tanto no denúmero quanto no denúmero filtro números. Depois, ela vai checar se esse número escolhido aqui, ele não está aparecendo justamente aqui, como nesse caso. Então, se isso estiver acontecendo, ela vai trazer verdadeiro. Então, ela vai trazer uma resposta aí para mim, né? Vai trazer um resultado sempre de verdadeiro ou falso. Então, nessa situação, eu posso vir aqui em percentual de jogos com ambos os números e vou colocar um if. If, se for a mesma seleção, então eu quero que venha em branco, blank. Se não, que ele traga realmente a divisão. Dou um Enter e pronto. Viu aqui, ó, o 12 sumiu daqui porque ele estava dando 100%, né? Foi a minha seleção. Quando eu retiro aqui o meu filtro, ele volta a aparecer. Então, se eu pegar aqui o número 12, ele não vai estar agora, ó, porque não tem lógica ele aparecer aqui. Ele é a seleção que eu acabei de fazer, ok? Então, bom, vamos trazer agora os nossos números de jogos para esse gráfico, que eu coloquei aqui, ó, número de jogos por números, e eu tenho aqui, posso vir aqui nesses 3 pontinhos, classificar por número de jogos, e aí eu vou ter aqui, ó, o número 5 é o que mais sai, tá vendo? E vamos colocar também o número de jogos aqui, ó, em último caractere, vamos colocar ali por valor, e eu tenho aqui os caracteres também que mais saem, 3 pontinhos, classificar por N jogos, e eu tenho aqui, ó, final 3, 1, 4, 7, são os finais que mais saem. Além disso, eu posso checar, por exemplo, ó, no dia 31 e no mês de dezembro, ok? Dia 31, mês de dezembro, quais são os números que mais saem, ok? Então, por exemplo, eu sei que o 36 aqui, ó, saiu 4 vezes já nos jogos. Então, eu posso vir aqui, desflegar o 12, vamos flegar aqui o 36 para ver quais números que mais saem com 36. Pronto. Tenho aqui com 36, como são poucos números, tá vendo? Ele acaba trazendo aqui, ó, 100%, 100%. O que corresponde a esse 100%? Vamos trazer aqui o nosso número de jogos para cá também, para a gente entender isso. Pronto, número de jogos, vamos colocar aqui. Bom, esses são jogos com ambos e esses são números de jogos. Então, por exemplo, aqui, ó, o próprio 36, tá vendo? Ele está trazendo em branco por causa daquele tratamento que a gente deu aqui. Depois, eu tenho o número 3. O número 3, ele já saiu 2 vezes nessa seleção que a gente fez. Dessas 2, uma vez ele saiu junto com o número 36. Número 4, ele saiu uma vez só. E essa vez ele veio junto com o 36. E é assim que a gente vai fazendo esse percentual. A quantidade de vezes que ele saiu com 36, dividido pela quantidade de vezes que ele já foi sorteado. Ok? Essa foi mais uma videoaula aqui do Planilheiros. Lembre-se de clicar aqui em curtir, isso ajuda a gente. E compartilhe também os nossos vídeos para que mais pessoas aí possam acessar. E lembra, ganhou na Mega Sena? Lembra aqui do Planilheiros? Pelo menos deixe um comentário para a gente que você foi felizado. Forte abraço, até a próxima!